Vamos conversar então com o Tarso Araújo, jornalista. Nós vamos falar sobre a maconha. Que história é essa da maconha, que a maconha não tem vírus, não morre, é isso? Hein, Tarso? Não é o chamado não é bem assim, né, Emílio? Desde que começou a Covid, tem surgido algumas fake news assim, em relação à maconha, associando a cannabis, né, com o Covid, de diferentes maneiras. A maioria delas é fake news e as que não são fake news são exagero, como é o caso dessa última notícia aí que saiu vindo do Canadá, de que a cannabis poderia bloquear a infecção, né? É muito longe, falta muita pesquisa ainda para dizer que a cannabis pode ter algum efeito positivo sobre o tratamento ou a recuperação de pacientes de Covid. Quem fez estava fumado, de repente. Não. Mas quer dizer, por exemplo, falaram que o tabaco... Saiu uma outra lá. Nicotina, eu acho. Falaram que a nicotina também tinha um efeito bloqueador. Eu imediatamente voltei a fumar. Pegou um malborão. Não, mas isso é profilático. Não, profilático. Você acredita que fumar um baseado, mas é só profilaxia. Troque um Covid por um câncer e uma embolia pulmonar. Você acha que também a gente pode experimentar isso, né? Então, na verdade, sabe o que acontece, Emílio? É que assim, tanto a história da nicotina e essa história da semana passada da cannabis tem uma origem semelhante, tá? Que é assim, o cara foi lá e falou assim, bom, o vírus, para ele infectar uma célula humana, ele precisa reagir com uma coisinha que tem na membrana da célula do nosso corpo, tá? Que é um chamado receptor. E aí, eles descobriram, esse pessoal do Canadá fez um monte de experimento em tubo de ensaio com diferentes variedades de cannabis, e eles descobriram que algumas dessas variedades de cannabis conseguem impedir que o vírus, elas diminuem a quantidade desses receptores na célula. Como o vírus depende desse receptor para entrar na célula, teoricamente, se você conseguir diminuir a quantidade desses receptores na célula, você consegue diminuir o nível de infecção. Beleza. Só que aí, repara só, isso é um comecinho de uma possível tentativa de realizar um medicamento lá no futuro, entende? E aí, para entender a distância entre o que essas notícias sugerem e o que é a realidade, vale a pena até explicar um pouquinho assim, o que é o processo de aprovação do medicamento, tá? Quando você aprova um medicamento novo, a etapa de aprovação, a criação de um medicamento novo, tem mais ou menos 4 etapas, tá? Grosso modo, geralmente, 4 etapas. A primeira é dos estudos chamados pré-clínicos. A outra são as fases 1, 2 e 3, ou seja, são 4 fases, tá? O que os caras do Canadá fizeram foi um experimento pré-clínico em tubo de ensaio que mostrou uma redução de 73% na expressão desses receptores, tá? Só que para isso ser aprovado como medicamento, agora eles têm que fazer, pela primeira vez na vida, um estudo com humanos. Entende? Um estudo controlado, um estudo científico com humanos. Depois que passar da primeira fase, aí vai para a segunda fase. Depois que passar da segunda, vai para a terceira. Se for aprovado na terceira, aí, beleza, aí temos um medicamento. Aí, para você ter uma ideia, em 2017 saiu uma pesquisa aí fazendo um levantamento de todos os estudos que entraram, todas as drogas que foram testadas na área de imunologia. Então, para você ter uma ideia, 1.187 drogas foram testadas. Sabe quantas foram aprovadas? 8. Então, quer dizer, nessa etapa que está o estudo do Canadá, no máximo, no mínimo, assim, muito otimismo, vamos dizer assim, você dizer, como estão dizendo por aí, que temos resultados promissores. Promissores uma ova. A chance de um medicamento que está mostrando resultado positivo em testes pré-clínicos chegar a ser aprovado como medicamento é menos de 1%. Menos de 1%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias todas que falam sobre o uso de qualquer substância, não só droga psicoativa, tá? Em relação a cannabis. Vocês veem aí o negócio da hidroxicloroquina, né? O Brasil mandou as farmácias do Exército pararem tudo que estavam fazendo para produzir hidroxicloroquina, né?
o nosso presidente dos Estados Unidos, ficou replicando aí essa teoria de que a hidroxicloroquina é um remédio para a Covid. Foi só fazer 2 estudos um pouco mais sérios e a teoria foi abaixo, entende? Não tem nenhuma. Na verdade, assim, os estudos mostram, um estudo com um pouquinho mais de gente mostrou categoricamente, assim, que não existe qualquer efeito sobre o tratamento da Covid. E o Remdesivir, essa nova... Com aquele antiviral. Então, mas a cloroquina agora já estão liberando aqui na Itália, me parece que eles estão. Na Itália e na França. Na França também, mas parece não é que cura, não ajuda. Exatamente. E o tal do ajuda no tratamento. Não é. Isso aí é o seguinte, o tempo de tratamento diminui. Sim. Entendeu? Ela auxilia na recuperação, mas não é eficaz. Então, o cara não pode falar, é remédio. Isso não é verdade. Não é verdade, tá? Saíram estudos novíssimos, ontem, inclusive, foi divulgado isso aqui no Brasil, o resultado de mais um estudo sobre hidroxicloroquina, mostrando que ela não tem qualquer efeito positivo sobre o tratamento, o nível de infecção, tempo de recuperação. Não é verdade. Não existe estudo que comprove qualquer eficácia da hidroxicloroquina ou da cannabis, por enquanto, na recuperação e no tratamento de pacientes de Covid. E o pior de tudo, sabe o que é? Sabe o que é o pior de tudo, gente? É que não tem... Assim, aí você fala assim, mas não tem problema, né? Deixa o pessoal aí viajar que é bom, né? Que pode ajudar, que a cannabis pode ser boa. Vai experimentando. Vamos dar um pouco de esperança aí. Mas não é assim. Por quê? Porque, na verdade, essas notícias todas que tentam associar o uso de cannabis a algum efeito positivo em relação ao Covid, elas têm um efeito negativo muito claro e imediato. Que é o seguinte, o sujeito que está lá na casa dele, né? Porque, assim, pensa bem, as pessoas que usam cannabis para fins medicinais, elas são pouquíssimas, tá? É um tratamento muito caro no Brasil, tá? Eu hoje trabalho numa empresa de cannabis medicinal, a gente vai botar um produto aí até o final do ano no mercado e a gente sabe que isso não é para qualquer um, porque ainda é, infelizmente, um tratamento caro, tá? Então, a quantidade de pessoas no Brasil que hoje, por exemplo, usam cannabis com fins medicinais é da ordem de 7 a 8 mil pessoas. Sabe quantas pessoas usam maconha em casa, fumando recreativamente? Aproximadamente 5 milhões de pessoas. Viu, Rodrigues? Tá? E aí o que acontece? Qual é o efeito dessas notícias sobre cannabis e Covid? Vai subir muito o preço. O preço vai ficar caro. E tem outro detalhe. O cara que está lá em casa, que já fuma, não vou nem considerar a chance do uso de cannabis aumentar, tá? Não vou nem considerar esse risco aí. Vai fumar mais. Assim, o cara que já fuma e que está na casa dele, ele pensa assim, vou fumar mais para me proteger da Covid, certo? Sim. Porque maconha não faz mal, o que também não é verdade. Então eu vou fumar mais, porque isso vai diminuir o meu risco de pegar, e se eu pegar eu vou me recuperar mais rápido e tal. Considerando o quê? Que esses 5 milhões de pessoas que usam cannabis, a maioria absoluta deles fuma, né? Só que, na verdade, aí para isso sim tem muito estudo, tá? Fumar maconha é ruim para o trato respiratório. Fumar maconha diminui a imunidade do trato respiratório, tá? E isso é fartamente comprovado por dezenas, talvez centenas de estudos que existem há muito tempo. Não é há 5 meses, é há 20 anos. Existem estudos mostrando que o consumo de maconha regular, isso significa mais ou menos um baseado por dia, é o suficiente para reduzir a imunidade do trato respiratório, que é por onde geralmente entra a infecção de Covid. Pior ainda, essas pessoas que usam maconha usam plantas ricas em THC. O THC é imunossupressor, ou seja, ele diminui a atividade imunológica do nosso organismo, principalmente na via respiratória, que é por onde ele passa. De quebra, o calor da fumaça também, por si só, independentemente do efeito da maconha, também prejudica a resposta imune do nosso sistema respiratório, tá? Diminui as células, os chamados macrófagos, vocês devem lembrar da aula de biologia, aquela célula que faz a fagocitose e combate a invasão do nosso organismo por micro-organismos. A quantidade dessas células aumenta e o funcionamento delas é prejudicado. Isso é indicativo de uma inflamação maior. Ou seja, fumar maconha é pior para o sujeito que está suscetível a pegar uma Covid. Aumenta a suscetibilidade dele a pegar qualquer tipo de virose, inclusive
a virose do corona, né? Pô, Tarso, obrigado pelo papo aqui. Deu aula. O Tarso dá aula. Ele tem o livro lá que você lançou aqui no Pânico. Como é que chama? É o Almanaque das Drogas. Almanaque das Drogas, que, puta, eu ganhei. É muito legal. É um livro. Você já viu esse livro? Já vi. É muito legal. Bom, gosto dele. Vamos marcar um dia aí pra gente trocar uma ideia e falar sobre... Vamos, quando passar. Agora, Emílio, deixa eu te contar uma coisa. Não sei se você viu aí, mas nessa onda de fake news entre drogas e Covid, a primeira que eu recebi aqui no meu celularzinho, na verdade, era um canudinho assim, ó, e a manchete era Breaking News. Cocaína protege contra a infecção. A gente sabe quem fez. Agora, o tráfico de drogas não entrou em lockdown. Obrigado, viu, Tarso? O tráfico de drogas não entrou em lockdown e eu tenho notícias, inclusive, de que lá no Rio de Janeiro está rolando uma maior dificuldade de obter drogas, só algumas bocas de fumo tem, e essas bocas de fumo estão com muitas filas. E aí pode contaminar na fila. Estão tratando de manter uma distância segura entre os pacientes, entre os compradores na fila. Boa. É isso aí. Para você seguir @Tarso Araújo, o nosso convidado aqui de hoje que falou sobre drogas, @Tarso Araújo no Instagram. Muito bem, posso fazer um break? Obrigado, Tarso. Valeu, obrigado mesmo. Vamos pro break. Um abraço. Um abraço.